Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel, ele foi condenado e sentenciado à cova dos leões injustamente. Armaram para cima de Daniel, criaram uma situação em que, aos olhos do rei, a autoridade máxima, ele foi visto como culpado, porém não era, não passava de uma armação. E o rei, tomado de indignação, porque aos seus olhos Daniel havia cometido uma infração, Daniel foi então lançado nessa cova com leões famintos. Mas Deus não permitiu que Daniel sofresse qualquer dano, porque Deus sabia da inocência de Daniel. Essa é a razão. Daniel era inocente. Porque algumas causas hoje na nossa vida, nós não vemos a mão de Deus agir, trazer livramento, trazer resposta. Porque algumas das nossas causas não são legítimas. Alguns dos nossos pleitos, das nossas demandas, não são 100% legítimos. E por que não são? Porque não há 100% de inocência da nossa parte, muitas vezes. Nós queremos o livramento de Deus, nós queremos a resposta de Deus. Mas não estamos aos olhos de Deus, e muitas vezes diante dos homens também, não somos 100% inocentes. Nossas causas não são, repito, 100% legítimas. E o que é a inocência? A inocência não quer dizer ingenuidade. Inocência, diferente de como tem uma conotação aí fora, não é o fato de você ser uma pessoa pura ao ponto de ser levado pelos outros, se deixar levar pelos outros. Não. Inocência é ausência de culpa, ausência de dolo, de maldade. Isso é ser inocente. Isso é ser inocente. E Daniel, por ser inocente, não havia maldade, não havia dolo, não havia intenção impura por parte de Daniel, foi que Deus o livrou. Deus enviou o seu anjo e livrou Daniel devido à sua inocência. Inocência diante de Deus, inocência diante do rei, diante dos homens. E isso nós precisamos ter no nosso coração. Quando nos colocarmos diante de Deus para orar, para clamar, para pedir, consultemos a nossa consciência para ver se a nossa demanda, se o nosso pleito, se aquilo pelo qual estamos buscando é uma causa legítima, onde nós estamos puros diante de Deus, inculpáveis diante de Deus naquela demanda. Não falo em perfeição, não falo em não termos pecado, não é isso. Mas se essa causa pela qual eu busco resposta, se essa causa pela qual eu busco de Deus um livramento, se nela eu estou inocente, se nessa injustiça que eu alego diante de Deus, se nessa perseguição que eu estou sofrendo e que eu alego, levo para Deus, será que eu estou sendo perseguido injustamente, de fato? Será que eu estou sendo acusado injustamente, de fato? Essa é a pergunta. Porque se houver inocência, se a causa é legítima, se a demanda é legítima, Deus enviará o seu anjo e fará justiça. Trará o livramento, trará a resposta, trará a solução, trará a providência. Mas que eu e você tenhamos diante de Deus, diante dos homens, um coração inocente, sem dolo, sem maldade, sem culpa. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.